Olá, seja bem-vindo para esse vídeo que vamos focar sobre os problemas, possíveis problemas que são muito encontrados de aprendizagem lá no ensino fundamental, focado na questão da matemática, que é uma das áreas de avaliação. Então, tem um vídeo falando sobre os problemas de aprendizagem em leitura, escrita, e aqui estamos na matemática, ok? Bom, começando pela dificuldade de relações de quantidade. Então, o que seria isso? A gente percebe muito essa criança que tem dificuldade de relacionar um número, né, simbólico com a sua nomenclatura. Então, olha e não sabe nomear. Então, 17, 20. Então, tem essa dificuldade. Então, para evitar, a gente tem que oportunizar a criança a vivenciar, né? É importante ela associar e ter o material concreto, sim, para ela manipular, perceber os movimentos dos números, ou seja, dos algarismos, assim dizendo, né? Que é de 0 a 9. Então, perceber em material concreto, né, a percepção tátil, como é que se faz, né, esse número. Então, associar a nomenclatura com o seu símbolo, ok? Então, isso é muito importante. A criança é o primeiro passo, ok? Nessa identificação. Claro que numa ordem, na progressão de aprendizagem. Então, começa essa questão de 0 a 3, depois vai aumentando para 5, depois para 9, né? Depois para 20, 30. Então, é importante a criança ela ter essa noção de quantidade, até ela saber quantificar. Então, o primeiro passo é ela identificar esse número simbólico, associar com a sua nomenclatura, né? E a partir disso ela começar a quantificar, ok? Então, outra dificuldade que a gente percebe é essa questão de relações de ordem. Então, o que seria isso? Então, a gente percebe que lá no ensino fundamental, a criança ela tem dificuldade em entender que num cálculo começa da direita para a esquerda, ou seja, pela unidade, para a dezena, para depois da centena. E isso é comum por quê? Porque a gente aprende a fazer uma leitura da esquerda para a direita, não é mesmo? Mas, assim, essa questão de ordem, o que é falho? Né? Por que chega nessa situação? Porque a criança não teve a oportunidade de vivenciar essa questão de o que vem primeiro, o que vem segundo, o que vem terceiro. O ensino, por exemplo, o número 5, o que vem antes, o que vem depois, o que vem primeiro, o que vem por último. Então, isso é importante a criança entender o local, né? A ocupação correta, né? Então, isso pode ser tanto numa fila, né, enumerar, organizar os brinquedos, enfim, mais importante ter essa organização de ocupação, né? Tanto eu como referência, mas também a questão da numeração. Número 1 é o primeiro, número 2, o segundo, ok? Então, eu sempre vivenciar de forma dinâmica. Bom, outra dificuldade é a dificuldade de tamanho. Então, o que seria isso? A gente percebe que a criança tem dificuldade de entender qual é o número maior, qual é o número menor. E como é que a gente pode evitar essa dificuldade? Né? Porque quando vai crescendo, essa quantidade vai aumentando. Então, parece não consegue mais contar pelos dedos, né? E aí sai do controle e vira uma bola de neve. Né? Mas, assim, é proporcionar à criança entender pelos objetos, pelo seu tamanho. Né? Então, qual o tamanho menor, qual o tamanho maior, qual o tamanho médio. Né? Isso é importante para ter essa percepção, ok? Quer dizer, primeiro vai pelos objetos, para depois ir pela numeração. Então, isso fica mais fácil dela compreender. Por isso que a criança precisa de material concreto, né? Quantificar, né, usando, pode ser materiais pequenos, né? Além de estimular a coordenação motora fina, mas quantificar e separar os objetos por tamanho, ok? Para entender essa grandeza. Outra dificuldade também que percebe-se são as relações
de distância. Então, a criança ela não tem noção, daqui até ali, né? Será que é longe? É perto? Né? Então, primeiro, o que tem que estimular na criança? Ela como referência. Então, ela tem a questão da identificação, a questão da identidade, assim dizendo. Então, onde eu estou? Né? Estou aqui, né? Então, para ir até tal lugar, eu preciso, por exemplo, dar quantos passos, eu levo quanto tempo, mas ela tem essa noção da distância, né, em relação a esse tempo. Né? Então, aí ela vai a questão da velocidade, por isso que é importante estimular através de músicas rápidas, devagar. Então, e a criança fazer, trabalhar com ritmo também, né? O ritmo, ela batucar, perceber a batida da palma, das mãos, por exemplo. Bom, tem aquela brincadeira, né? De bater palminhas. Então, isso tudo faz parte para construir essa noção de distância, ok? Então, são várias maneiras, né, vários pré-requisitos que podem ser estimulados para evitar essa questão da distância. Então, a criança tem que ter ela como referência de onde está. Por isso, a questão da orientação, né, espacial. Bom, mas a próxima eu vou falar sobre o espaço, né? Então, o que tem a ver a questão da dificuldade de espaço, né? Tem a distância, ela precisa percorrer de um lado para o outro, né? Se a distância é curta ou é longa, né? Mas tem a questão do espaço. O espaço é grande ou é pequeno? Então, a criança ela não consegue fazer um cálculo num espaço que ela tem ali para ela, né? E aí ela precisa ter essa noção. Por isso que quanto menor, a gente proporciona um espaço maior. Conforme vai crescendo, a criança ela tem que se adaptar num espaço menor. Então, essa tem essa noção do 3D, né, no seu entorno. Como é que ela pode se deslocar no espaço que ela está? Na vida ela não tem tanto espaço para correr, então entender onde ela pode correr, como ela pode se movimentar, né? E quando eu falo de espaço, é a questão do papel, né, para fazer as atividades, mas antes disso, ela tem que ter noção do espaço em relação ao corpo dela. E até mesmo, por exemplo, para arrumar o próprio material na mochila. E aí joga tudo, e se nem tudo cabe, né? Então, vai colocar uma pasta. Será que cabe nessa mochila? Muitas vezes acontece isso. Ih, não cabe. E a criança vai ter que carregar várias mochilas embaixo do braço? Não dá. Então, a gente tem que facilitar a vida da criança. Mas, assim, fazer ela arrumar a mochila, não o próprio responsável, né, o adulto. Porque ali ela vai construindo de forma mental, né, o raciocínio lógico, o que é a grandeza, o tamanho do objeto e o espaço que ela tem. Então, será que cabe dentro ou não cabe? Né? Então, isso é importante para ter essa noção de 3D, né, na prática, para depois ir para o 2D, né, essa relação de espaço na folha, né, no papel. Então, por exemplo, proporcionar uma pintura. Aí você pensa aquela criança que não explora todo o espaço que ela tem disponível. Né? Fica só pintando no meio até o papel rasgar. Não, vamos pintar todo o espaço branco que tem ainda para completar. Então, são estímulos que podem ser oportunizados para evitar essa questão da relação de espaço, ok? Então, aí para maior, na educação infantil, na educação física, né? Correr dentro de um espaço determinado, pular, né? Então, tá em grupo, tem aquela dinâmica de bambolê, toca do coelho, né? Toca do coelho, trocando de casa, mas aí eu tenho só esse espaço para ficar, senão podem me pegar. Então, são dinâmicas para a criança entender, né, esse espaço, né, que o corpo ocupa um espaço, né, e evitar essa dificuldade. E a questão das outras dificuldades é como executar as operações. Quais são elas? Né? De somar, né, de subtrair, depois vem de multiplicar e, por último, a divisão. Mas, assim, é toda uma progressão. Não posso pedir a criança para fazer uma subtração, diminuir, sem saber somar. Né? Por isso que a importância, né, desde pequenininho, os bebezinhos, estimular
empilhar, né, objetos, montar, construir, desconstruir, ok? Para ela, aos poucos, ela está sendo estimulada para essa questão das operações, ok? Então, no todo, o que a criança precisa ter, né? Ela precisa nomear as quantidades, ela precisa aprender a comparar, a ler esses símbolos numéricos, que é muito importante, né? Para fazer as operações. Então, ela precisa compreender os conceitos de cada operação, né? Para depois executar os cálculos. Então, não adianta pedir para a criança fazer um cálculo, uma soma, uma subtração, se ela não sabe conceituar, né? Aí vem aquelas situações, problemas, né? Interpretação de texto, em simular alguma situação e ter que entender, né, qual operação que eu vou usar para resolver esse problema. Né? Eu vou somar, eu vou diminuir. Né? Então, para a criança entender isso, tem esses pré-requisitos de fazê-la entender. Né? Primeiro, começam lá de aprender a quantificar, nomear as quantidades, né? Comparar, né, as quantidades, se é maior, se é menor, se tem menos, se tem mais, né? Perceber se essa distância, se é curta, se é longa, né? Se o espaço, como é que eu posso me deslocar nesse espaço, né, disponível? Tem espaço para eu calcular aqui? Não. Então, conceituar até chegar à fase de executar, né? Fazer os cálculos. Então, aqui nesse último slide, vou deixar um formulário para vocês preencherem e a gente entender melhor o que mais chamou atenção, quais são as dificuldades que a sua criança tem, para depois discutir mais sobre como estimular, tá, cada pré-requisito. Combinado? Até o próximo vídeo. Tchau!